Uma enciclopédia. É viver para poder contar. A maçonaria ainda é uma organização para muitos misteriosa. Mas para conhecê-la melhor vamos recuar até o ano de 1717, a altura em que foi fundada. Na viagem ao Grande Oriente Lusitano, em Lisboa, Ana Paula Almeida mostra-nos alguns dos símbolos e dos rituais secretos. Uma a duas vezes por mês, em grupos de 20 a 30 pessoas, têm reuniões fechadas em lojas ou em ágapes, refeições rituais, onde discutem temas éticos e cívicos que dizem respeito a quase toda a gente, como seja a questão da laicidade, a violência, a lei do aborto ou a pedofilia, entre outras. Têm rituais iniciáticos, códigos e símbolos secretos. Têm sido perseguidos ao longo dos séculos. Têm estado na linha da frente de revoluções como a de 1910 ou 25 de abril de 1974. Estão na base de organizações como a Unesco, a Cruz Vermelha ou os Escuteiros. São os maçons, à portuguesa, divididos por várias obediências. A SIC revela-lhe um pouco das duas mais conhecidas em Portugal, o Grande Oriente Lusitano e a Grande Loja Regular Legal de Portugal. Bem-vindos ao principal templo do Grande Oriente Lusitano, onde os profanos não podem entrar. As duas colunas simbolizam as colunas do Templo de Salomão. Depois encontramos aqui à esquerda um bloco de pedra bruta, à direita um bloco de pedra polida ou talhada. Isto significa o trabalho final do maçom, que no seu processo de aperfeiçoamento moral e espiritual, no fundo, está a transformar a sua própria pedra bruta numa pedra polida ou talhada. Não é? As romãs são mais um símbolo maçónico que significa unidade na diversidade, fundamentalmente. Podemos ver em cima aquela corda à volta do templo, que é também o símbolo da cadeia de união que une os maçons em todo o mundo. Não é? Encontramos aqui 3 bases para serem colocadas as velas que simbolizam as 3 grandes virtudes maçónicas, a sabedoria, a força e a beleza. Aqui, de um lado e do outro, sentam-se os maçons aprendizes, companheiros e mestres que participam nos trabalhos da loja. Em cima, ao fundo, senta-se o venerável da loja, que preside aos trabalhos, com o apoio de um orador e de um secretário, e com o apoio do primeiro vigilante, aqui deste lado, do segundo vigilante, aqui deste lado. São as 5 luzes da loja, como nós dizemos. Os vigilantes encarregam-se de defender o templo da entrada de profanos? Temos um guarda interno, precisamente, cuja responsabilidade é evitar o acesso ao templo de profanos. Tudo isto, evidentemente, no plano simbólico, não é? Porque à partida isto estará já garantido. E temos estes mosaicos contrastados, preto e branco, que simbolizam, no fundo, a diversidade, o contraste, os vários princípios que conflituam na vida da humanidade. Não é? O Sol e a Lua. E as trevas para a luz. Que também podem simbolizar essa passagem das trevas para a luz. Não é? O estandarte de cada loja também fica ali colocado. De um lado a bandeira nacional também e a bandeira do Grande Oriente Lusitano. Não é? Uma obediência, uma filosofia, um modo de estar na vida. A maçonaria não é, afinal, tão misteriosa. A maçonaria é uma ordem iniciática universal, fundada nos valores da liberdade, da igualdade e da fraternidade, e que tem por objetivo o aperfeiçoamento moral da humanidade. O Grande Oriente Lusitano é uma das ordens com maior expressão em Portugal. Não veda a entrada a ateus nem a agnósticos, mas não é maçom quem quer. O que se requer, por um lado, são condições de caráter moral, evidentemente, uma vida exemplar, do ponto de vista moral, condições de caráter cultural, estar capacitado para compreender os fins da maçonaria, os seus valores, os seus objetivos, e, evidentemente, ter o mínimo de autonomia económica e de maioridade cívica também, que se consegue a partir dos 18 anos.
O escrutínio é longo e apertado e parte dos rituais maçónicos continuam quase no segredo dos deuses. Isso não significa que sejamos uma sociedade secreta, como tantas vezes se diz. Dizem ser contra a corrupção, contra os lobbies e quaisquer grupos de pressão. Mantêm a distância necessária de outras ordens, embora tenham alguns pontos em comum, sobretudo quando se fala da Grande Loja Regular Legal de Portugal ou da Grande Loja Feminina. A grande diferença está no facto de nós admitirmos ateus e agnósticos, reconhecermos também o direito à iniciação feminina e, portanto, termos contactos e intercâmbio com obediências femininas e mistas, que também as há, como o direito humano, e ao contrário do que se passa precisamente com a Grande Loja Regular Legal de Portugal, que obedece estritamente à obediência, à ortodoxia da Grande Loja Unida de Inglaterra, que não admite mulheres, que não admite, por outro lado, ateus e agnósticos. Esta é a grande diferença. Iniciada em 1717 pela aristocracia e alta burguesia inglesa, tornou-se um espaço de convívio onde não se discutia nem política, nem religião e sempre tudo com objetivos altruístas. Agora o Grande Oriente Lusitano mantém 2 associações em Lisboa e uma no Porto para apoio a crianças órfãs ou de famílias desestruturadas e apoia ainda a terceira idade, formando técnicos de assistência domiciliária, estando a construir um centro de dia. Apostando agora numa maior transparência e num menor secretismo em relação à sociedade, o GOL tem um portal na internet, uma revista de venda ao público e faz várias sessões abertas a toda a gente. Da maçonaria só é mesmo expulso quem tiver comportamentos censuráveis, ou por incúria ou por negligência, ou ainda por falta de pagamento das cotizações, a menos que, por sua livre iniciativa, tenha pedido aquilo a que se chama o adormecimento. A atração da maçonaria é tão forte para as pessoas que já lá estão que dificilmente passam da dissidência à indiferença. Portanto, tentam sempre arranjar outras alternativas no âmbito da filosofia maçónica. É isso que explica que, não só em Portugal, como noutros países, vão aumentando o número de obediências em cada país. Mas, de facto, as 2 obediências mais significativas são o Grande Oriente Lusitano e a Grande Loja Regular Legal, e por outro lado, a nível feminino, temos a Grande Loja Feminina e entre as obediências mistas o direito humano. Não é? Plena de simbologia, a maçonaria tem muitos códigos e muitos objetos com segundo sentido. O esquadro significa o símbolo, é o signo da retidão, fundamentalmente, da justiça, da retidão. O compasso é o símbolo da sabedoria também. A fio de prumo, a maçonaria procura agir sobre a sociedade de forma subtil e discreta. A maçonaria, como tal, não age sobre os poderes públicos, nem sobre os poderes económicos. Cada maçom individualmente, pelo facto de ocupar cargos importantes na vida pública e na vida empresarial, pode ter a influência que decorre disso mesmo e que decorre do facto de procurarem ser pessoas que cultivam a excelência na sua vida profissional ou na sua vida pública. Mas nós não telecomandamos partidos, não telecomandamos grupos financeiros ou económicos. Longe disso, não é? Muito próxima em alguns objetivos, a Grande Loja Regular Legal de Portugal também promove o altruísmo, a atitude humanista e filosófica dos seus irmãos em relação aos outros. Acredita que Deus é o grande arquiteto do universo, mas tem diferentes provas de admissão. Por um lado é preciso querer, mas é preciso também ser aceite. Ou seja, ninguém pode entrar na maçonaria sem ser submetido a um escrutínio que nos leve, nós inquiridores, a apurar da sinceridade dessa vontade. Portanto, não pode ser uma vontade interesseira para arranjar emprego, para subir na vida. Tem que ser um interesse e tem que ser uma vontade de participar num movimento filosófico de caráter altruísta e universalista. A Grande Loja Regular Legal de Portugal tem pontos de contacto com a Ordem Rosa Cruz, entre outras, mas algumas diferenças distinguem esta maçonaria do GOL. Aquilo que marca uma grande divisória é, por um lado, a crença no grande arquiteto. Segundo, a exigência de um juramento sobre um livro sagrado, considerando que esse livro sagrado, de alguma maneira, representa a palavra desse grande arquiteto, ou seja, uma Bíblia, um Alcorão, uma Tora. E, por outro lado, também o compromisso de não interferência na vida político-religiosa.
Também aqui se mantém um véu de secretismo sobre o que se passa dentro dos templos, às vezes improvisados para as sessões administrativas. Devido à história e à perseguição que houve contra a maçonaria. Outra parte compreende-se porque houve autoridades religiosas, estou a falar da Igreja Católica, que entenderam condenar a maçonaria. E a outra parte ainda compreende-se, especialmente nas sociedades de tipo latino, em que existe uma certa agressividade na sociedade e um certo espírito de concorrência, em que tudo serve para se distinguir, no sentido discriminatório, e rebaixar as pessoas. Portanto, o facto de ser maçom nas sociedades latinas não tem a dignidade nem o prestígio que tem nas sociedades anglo-saxónicas. Para quem se interessar pela maçonaria, sugere-se o museu no Bairro Alto, que conta a história e mostra um pouco daquilo a que os não-maçons, vulgarmente chamados de profanos, nunca podem ver ao vivo e a cores.